Olá pessoal, estamos aí mais uma vez, aula 2 sobre ferramentas da qualidade. Eu sou Luciano Pires, do curso TAL. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre ferramentas da qualidade. Sempre é bom lembrarmos que nós iniciamos aí um projeto, ferramentas da qualidade, as 7 ferramentas da qualidade. Falamos das 7 ferramentas da qualidade aplicadas por Kaoru Ishikawa. E aí estamos aqui com esse projeto de dar continuidade. A aula 1 nós falamos sobre PDCA, hoje nós vamos falar sobre os 5 porquês. Vamos lembrar, né, que nós estamos aí, a nossa proposta é falarmos sobre 3 pilares dentro da proposta desse curso, né, da maneira mais objetiva possível, entendendo que isso aqui é um curso, é uma aula, né, que está sendo desenvolvida de uma forma numérica, aula 1, aula 2, aula 3, assim sucessivamente, mas nós estamos aqui desenvolvendo uma aula, tentando ser o mais breve possível, de uma forma bem objetiva, através de 3 pilares: o entender, o desenvolver e o aplique. Primeiro ponto, quando eu falo de entender, eu quero que você tenha a capacidade de sair da questão de uma visão leiga para uma visão de entender basicamente o que se trata essa ferramenta. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre os 5 porquês, que é mais uma metodologia aplicada dentro de uma busca de encontrar a causa raiz, para que realmente você possa qualificar o processo, você possa direcionar os seus esforços na busca da causa raiz e solucionar o problema literalmente onde ele acontece. Eu quero que nesse primeiro momento você entenda o que é o 5 porquês. Então vamos lá. O que é o 5 porquês? O 5 porquês ele é uma ferramenta que consiste em perguntar 5 vezes o porquê de um problema ou defeito ter ocorrido, a fim de descobrir a sua real causa, ou seja, a causa raiz. Um ponto interessante e que vale mencionar é que na prática pode ser que não seja necessário perguntar 5 vezes por quê, ou seja, necessário realizar mais de 5 questionamentos para identificar a causa raiz de um problema. Princípios básicos do 5 porquê. Visto que o foco de utilização da ferramenta é a identificação da causa raiz, vale ressaltar que os 5 porquês pode não ser adequado para resolver um problema muito complexo ou crítico. Isso acontece pois, ao explorar os porquês, a ferramenta pode acabar direcionando o resultado para uma única causa raiz, quando, na verdade, a complexidade e a criticidade fazem com que o problema tenha mais de uma causa raiz. Uma ressalva aqui que eu abro. Quando nós falamos do 5 porquê, nós estamos falando de uma ferramenta muito simples, que é baseada numa pergunta direcionada, e aí você faz sucessivamente a segunda, você faz a terceira, então você começa: por que isso aconteceu? E aí vem uma resposta, vem alguns questionamentos. E a gente fala por quê em cima desse novo questionamento. E aí você vai falar de novo, mas por quê? Sempre em cima do questionamento que é levantado. O que o assunto fala, nesse momento, é que quando você tem uma complexidade que pode ser desenvolvida ou ocasionada por causa de várias vertentes, pela complexidade de um processo, talvez você não consiga aplicar com a mesma eficiência os 5 porquês. De maneira geral, o 5 porquê pode ser utilizado para desenvolver qualquer situação em que houver um problema e na qual é preciso investigar para encontrar uma solução efetiva. Em cenários em que uma investigação mais detalhada precisa ser feita, o 5 porquê pode ser utilizado combinado com outras ferramentas de análise de causa, como o diagrama de Ishikawa. Aqui mais uma ressalva que é importante nós falarmos: quando nós simplesmente não fazemos a pergunta, o fazer a pergunta tem a ver com o entendimento da situação, tem a ver com o entendimento já prévio sobre o caso ocorrido, sobre uma demanda específica, sobre pessoas envolvidas nesse processo, e aí sim você começa a fazer uma preparação. Isso pode levar a uma ideia de diagrama de Ishikawa ou uma diagrama de Ishikawa já preenchida, já direcionada, que vai ser usada como um parâmetro das perguntas iniciais, para que você possa fazer. A pergunta, o 5 porquê, é uma ferramenta muito simples. O grande problema do fracasso do 5 porquê, ou a não utilização de forma eficaz, é porque às vezes se pensa muito na pergunta, mas dentro de um ambiente ainda subjetivo, sem direcionamento, sem entendimento. Então, por isso é necessário envolver diretamente as pessoas que estão ali naquele contexto do problema, para que as informações possam ser direcionadas através das perguntas dos 5 porquês. Essa técnica japonesa, então, afirma que no primeiro porquê você vai encontrar o sintoma,
No segundo porquê você vai encontrar a desculpa. No terceiro porquê você vai encontrar um culpado. No quarto porquê você vai encontrar uma causa. E no quinto porquê você vai encontrar a causa raiz. Esse é o objetivo principal dentro da aplicação da ferramenta. E aí nós entramos aqui agora então na ideia do desenvolvimento. Então agora você já sabe o que é o 5 porquê. Você sabe que é uma metodologia baseada em 5 perguntas ou os 5 porquês, com o objetivo de você encontrar a causa raiz. Você sai do sintoma, você sai da desculpa, você sai de todas aquelas argumentações prévias que acontecem e muitas das vezes tiram o foco do problema real, mas o objetivo é te levar à causa raiz. Agora eu preciso entender como é que se desenvolve isso. Uma vez que eu sei o que é a ferramenta, e eu sempre faço a ressalva que muitas pessoas param no conceito. Muitas pessoas estão aí nos cursos, nas instituições de ensino, e muitas delas, eu faço aqui a meia-culpa, estão preocupadas apenas em aprender ou pegar um certificado. E aí isso não é uma opção, apenas o conceito inicial. O que transforma a situação é a aplicação bem feita, é a contextualização bem feita, é uma situação de aprendizagem bem aplicada e a provocação, né, de um professor, de um instrutor ao aluno, para que o aluno possa realmente pegar essa ferramenta e agora fazer com que ela seja aplicada no dia a dia de trabalho para melhorar a qualidade do serviço. Então, quando utilizar os 5 porquês? Por exemplo, quando o processo não estiver funcionando corretamente, quando um produto estiver com defeito, e até mesmo na análise da causa de uma não conformidade, aí estão algumas aplicações, alguns campos para que você possa aplicar o 5 porquê. Não menos importante, mas o 5 porquê pode ser aplicado em problemas pessoais também, né? Uma questão pessoal. Nós buscarmos ali realmente o sentido daquilo, o porquê daquela situação, para que a gente entenda o porquê, talvez, de uma frustração, de uma decepção, de um problema que nós estamos inseridos e a gente precisa aplicar isso. E aí, como é que nós vamos fazer isso então? Então, primeiro passo, identifique o problema. Agende uma reunião com os principais envolvidos afetados pelo problema. Então, você tem um problema. Envolva aquelas pessoas ali daquele contexto, conforme nós falamos no primeiro passo, e aí você vai conversar com essas pessoas. Não é possível executar a ferramenta se o problema que precisa ser analisado não tiver sido identificado. Além disso, pouca informação sobre o que está acontecendo também é um ponto negativo. Uma sugestão interessante nesse passo é definir um mediador para a reunião. Por que do mediador? Se nós formos aqui lembrarmos de alguma ferramenta que nós trabalhamos também no primeiro, já trabalhamos aqui no canal, é o brainstorm. Quando você faz um brainstorm, se você não tiver um direcionamento, se você não tiver um mediador, se você não tiver alguém que conduza essa comunicação do coletivo, né, multidisciplinar, para um quadro, para uma informação, né, que possa direcionar a conversa, você acaba se perdendo em muitas informações e muitos argumentos e acaba não tendo um direcionamento. Segundo passo é perguntar o porquê. Então você agora vai fazer o primeiro porquê. Então você vai chegar lá e vai falar assim, olha, esse é o momento no qual a reunião agendada no passo 1 acontece e de fato os 5 porquês eles vão ser executados. Antes de iniciar o questionamento é importante alinhar o problema com todos os envolvidos, de forma que todos os presentes tenham a mesma compreensão do ocorrido. A ferramenta é simples, mas não significa que a análise deve ser simplista. Então, uma vez que todo mundo sabe, todo mundo está ali envolvido, todo mundo está presente por causa desse problema, agora é a hora de você começar a fazer os questionamentos. E lembra que ali tem o papel do mediador, tem o papel de alguém que vai direcionar o assunto, para que nem todo mundo comece a falar ao mesmo tempo, para que algum argumento que foi apresentado não seja ignorado e para que você possa considerar a situação da ferramenta e a aplicação da ferramenta. E aí, agora nós vamos para o terceiro passo. Eu vim aqui construindo uma ideia do que seria os 5 porquê, falamos aqui dos primeiros passos, e aqui eu gostaria de fazer com vocês um exemplo aplicado, para que você possa realmente enxergar o que seria isso. Então, vamos a uma situação problema aqui. O setor de atendimento da empresa Firmex está vivenciando muitas reclamações de clientes pela demora no atendimento. E aí você tem uma demora ali. Aí essa demora vai retardar a solicitação, vai retardar, né, a comunicação ou o plano de ação, a ação em questão, né, que foi fruto daquela conversa. Então ele precisa tomar alguma medida que seja efetiva para tal, e ele vai utilizar então a ferramenta 5 porquê para descobrir qual é a causa raiz do problema. Seguindo os passos descritos na seção, né, de como fazer,
conforme nós falamos anteriormente, ele agendou um encontro com os analistas de atendimento de sua equipe, já deixando todo a par do que vai acontecer ali naquela reunião. No próximo, num período logo próximo, naquele momento mesmo ali, né, após essa introdução toda, né, ele ligou para alguns clientes que também reclamaram da demora no atendimento de solicitações, com o propósito de entender, não só ele reúne a equipe, mas agora também ele coloca o outro lado em questão, que são os clientes, um propósito de entender o que de fato, né, o que está acontecendo lá, né, na demora e qual é o impacto dessa demora para os clientes. Vamos ouvir agora o lado do cliente. O gestor do atendimento então chegou à conclusão de que o problema era não o cumprimento do prazo. Então, os problemas estão acontecendo, eu preciso reunir a minha equipe que está talvez ali sendo a fonte do problema, aonde está ocorrendo o problema, a área onde está ocorrendo o problema, mas eu também agora converso com o meu cliente para saber qual é o impacto disso lá. E o que foi falado era em relação ao prazo, que estava sendo estipulado um prazo, né, e o que estava sendo combinado não estava acontecendo. Então começa-se ali então a aplicação da ferramenta do 5 porquê. Então a gente começa o porquê o prazo estabelecido pela empresa não está sendo cumprido. A resposta obtida na reunião é: todos os participantes puseram suas opiniões e por consenso a resposta foi: porque a demanda de solicitação dobrou nos últimos meses. Então ali há uma primeira, a gente chamou aqui do sintoma, né? Há um atraso, e aí você tem aqui nos 5 primeiros porquês, porque dobrou. Então dobrou o atendimento e aí essa foi a argumentação. E aí continua-se então o segundo porquê. Por que a demanda de solicitação dobrou no último mês? E a resposta foi: porque houveram muitos atendimentos que não foram realizados de forma adequada. Então, não foi atendido de forma adequada, automaticamente há uma necessidade de se refazer. E aí vem o terceiro porquê. Porque houveram muitos atendimentos que não foram realizados de forma adequada? A resposta foi: porque um terço do time de atendimento está destreinado. Então a mão de obra está desqualificada, o atendimento não foi feito de forma correta. Isso tudo gerou uma bola de neve na situação. E aí você vem para o quarto porquê. Por que um terço do time de atendimento então está destreinado? A resposta é: porque o processo de integração na área de atendimento não foi executado. Então as pessoas entraram, não fizeram o treinamento correto, não fizeram, né, o direcionamento correto, a preparação da equipe correta, e automaticamente isso aconteceu com o carro andando. É uma fala que a gente usa muito: o carro está andando, as coisas estão aquecidas e as pessoas estão entrando friamente dentro do processo. E aí chegamos ao quinto, o quinto e último porquê, que é: o processo de integração na área de atendimento não foi executado. Por que ele não foi? A resposta foi: porque não existe um responsável pelo processo de integração no atendimento. Observa-se que, a princípio, era o prazo que não está sendo cumprido. A princípio, você vai introduzindo a ferramenta dos porquês e você chega a uma conclusão, uma causa raiz. Não há quem treine, não há quem integre as pessoas. Então, as pessoas estão sendo colocadas no setor, as pessoas estão despreparadas, as pessoas não têm o fundamento, as pessoas não têm um conhecimento específico. E não adianta ir lá pedir desculpa para o cliente, não adianta ir lá dar um sermão na equipe, não adianta ir lá fazer apenas um processo de qualquer maneira achando que você vai resolver. Você vai criar um paliativo. E aí você vai aplicar os 5 porquê e aí você encontra a causa raiz. Nós precisamos de alguém que integre as pessoas no processo de atendimento. E a integração pode ser feita de várias formas: através de um bom treinamento, através de uma preparação, através de um tempo específico, né, de preparação, para que essas pessoas possam, da mesma maneira, com o passar do tempo, manter a qualidade de um atendimento que já acontece de pessoas mais antigas, já preparadas. Então, na última resposta, chegamos à causa raiz do problema, não sendo mais possível perguntar outro porquê. Assim, como pode ser visto acima, a causa raiz do problema foi a falta de um responsável pelo processo de integração no atendimento. E aí, pessoal, nós estamos aqui encerrando a ferramenta dos 5 porquês, né? A nossa próxima aula será uma aula muito interessante, é uma aula que nós vamos tentar sintetizar uma coisa que é muito grande, uma das ferramentas muito importantes no dia a dia de uma empresa, que é o 5S. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço, né, e até a próxima aula.